Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 9 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, 6h36. Você confere então os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Maior seca da história do Brasil afeta 1.400 cidades no país. Brasil festeja a melhor campanha da história das Paralimpíadas. Avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, estava com manutenção em dia, é o que diz a Cenipa. Onda de calor dá sinais de trégua em Goiás, mas temperaturas seguem elevadas. Mineiros Esporte Clube empatou com Bela Vista neste domingo no Odilon Flores. Brasileiros ainda não sacaram 8,56 bilhões de reais de valores a receber. Desenrola FIES. Alunos podem renegociar dívidas até o mês de dezembro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a maior seca da história do Brasil já afeta 1.400 cidades em nível extremo ou severo. Esse período de estiagem chegou mais cedo, com um exemplo de mudança climática que é causada por um conjunto de fatores, começando pelo aquecimento global. O mundo registrou em 2024 o mês de agosto mais quente da história e dos últimos 14 meses, 13 registraram temperatura média de 1,5 graus mais quente do que o período antes da era industrial. O pesquisador Giovanni Dolif, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, diz que tudo indica que a alta na temperatura vem para ficar. O clima mais seco contribui para o avanço do fogo, que ameaça regiões como Pantanal, vitrine da biodiversidade brasileira. A cientista Luciana Gatti explica que os rios que abastecem o Pantanal surgem no Cerrado, que está mais de 60% desmatado. E o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, relatou que a aeronave da Voe Paz, antiga Passaredo, que caiu em Vinhedo, São Paulo, e matou 62 pessoas no dia 9 de agosto, estava com as manutenções em dia. A informação foi divulgada na última sexta-feira. Segundo o CENIPA, a aeronave passou por uma revisão no dia 24 de junho e no dia do acidente por um cheque diário. A checagem constatou que o avião estava apto para voo. Sobre a queda, o monitoramento extraoficial da Flight Radar mostra que houve uma queda repentina. O avião, que estava a 17 mil pés de altitude às 13h20, em 2 minutos foi a 4 mil pés. Naquele momento, o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. E o Congresso tem última semana de trabalho antes das eleições. A matéria você confere com Yuri Hudson. O Congresso Nacional tem nesta semana a última de esforço concentrado antes das eleições municipais. O plenário da Câmara elenca como prioridade a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. Ele trata especialmente de um tema espinhoso, o funcionamento do comitê gestor. Esse comitê, ele será responsável por administrar, dividir o novo imposto sobre bens e serviços entre estados e municípios, ou seja, mexe no financeiro. O deputado Reginaldo Lopes diz que o esforço do PT e da base governista será para votar o tema. No próximo esforço concentrado, 12 e 13 de setembro, apreciar os destaques do PLP 108 da regulamentação do comitê gestor. Eu acho que é fundamental. O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, tem trabalhado muito pela conclusão. Nós vamos buscar construir consensos para a gente votar os destaques.
Outro tema que deve ser incluído na pauta do Congresso para essa semana é o que trata do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e que insere o acordo de mudanças na tramitação de emendas parlamentares. Todo esse problema surgiu com aquela decisão de Flávio Dino em vetar a distribuição de emendas sem uma rastreabilidade. Lira defende a prerrogativa dos parlamentares de indicarem emendas no orçamento. O primeiro erro do Brasil, ou de quem pensa diferente disso, é achar que o orçamento da União pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. O orçamento da União é um projeto de lei que é remetido pelo Poder Executivo, é discutido, votado, emendado, fiscalizado, né, suplementado por votações no Congresso Nacional. Ou seja, uma semana de muitos temas polêmicos, mas a exemplo do que aconteceu na semana de esforço concentrado anterior, pode ser que nada avance. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. 2 jovens morreram após uma caminhonete em que estavam capotar e cair numa ponte na zona rural de Jaraguá, região central de Goiás. O acidente aconteceu na noite do último sábado por volta das 21 horas. Um homem de 32 anos que também estava no veículo sobreviveu sem ferimentos graves. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo caiu de uma ponte sobre o rio Dois Irmãos. Luciano Alves, de 20 anos, foi encontrado sem vida, resgatado por terceiros após ficar cerca de 50 minutos submerso no rio. Já Maria Eduarda Lopes, de 22 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O homem de 32 anos, que estava na carroceria da caminhonete e, conforme os bombeiros, não sofreu lesões. Ele, inclusive, recusou atendimento médico e não foi levado ao hospital. Incêndios têm causado destruição em várias fazendas em Goiás neste domingo. Imagens registradas na zona rural de Rio Verde mostram gado correndo de desespero contra o fogo, acidente na GO 333 e rodovias tomadas pela fumaça. Informações preliminares são de que a motorista da caminhonete que colidiu contra um caminhão na GO 333 teve ferimentos nas pernas e foi socorrida. Condutores precisam passar atenção, com muita atenção, por esses locais. De acordo com o sistema de ocorrências em tempo real do Corpo de Bombeiros, constam ao menos 40 registros de ocorrência só no período da tarde neste domingo, que foi muito preocupante. Goiânia, Águas Lindas, Moçâmedes, Mineiros, Itaberaí, Anápolis, Formosa, Catalão e Nerópolis estão entre as cidades com registros de incêndios na tarde deste domingo, grande parte próximo às rodovias. O Estado lança um sistema inovador para modernizar processos tributários. O repórter Marcelo Tavares é quem traz as informações. O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, lançou um marco significativo na modernização da administração pública estadual. Foi inaugurado oficialmente o processo administrativo tributário eletrônico, o PATIE, uma plataforma que digitaliza completamente a tramitação de processos tributários no âmbito da Secretaria da Economia. A nova ferramenta vai transformar a gestão ao trazer mais eficiência, segurança e celeridade, além de facilitar o acesso de contribuintes e reduzir custos operacionais. O PATIE permite que todas as etapas processuais sejam realizadas de maneira totalmente digital, desde a lavratura do auto de infração até o julgamento e, eventualmente, a inscrição na dívida ativa. Essa inovação elimina a necessidade de deslocamento físico de advogados e contribuintes às repartições públicas, otimizando tempo e recursos, o que coloca o Estado na vanguarda da modernização administrativa no Brasil. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e ninguém saiu em vantagem no primeiro jogo entre Anápolis e Maringá na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes que já confirmaram acesso para a Série C de 2025 se enfrentaram no estádio Jonas Duarte na tarde deste domingo e ficaram no empate por 1-1. Gols de Léo Ceará para os visitantes e Cardoso para os donos da casa. A vaga na final será definida no próximo domingo às 18h30 no estádio Willie Davids. E
E a volta de Neymar ao futebol segue distante, de acordo com o principal jornal de esportes da Arábia Saudita. O atacante do Al Hilal vai precisar de mais 2 meses de tratamento porque foi reprovado nos testes físicos mais recentes. Segundo o jornal, o atacante se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Neymar completará mais de 1 ano sem entrar em campo, caso realmente precise de mais 2 meses de recuperação. Sua última partida foi no dia 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante de 32 anos passou por uma cirurgia no dia 2 de novembro de 2023, em Belo Horizonte. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. O mercado físico do boi gordo, aliás, registrou preços em alta ao longo da última semana. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo. Isso acontece em linha com a atual posição das escalas de abate, que seguem encurtadas em grande parte do país, como uma média de 6 a 7 dias úteis. Em relação à demanda da carne bovina, o mercado segue bastante aquecido, com um forte ritmo de exportação, em um ambiente em que o Brasil é o grande fornecedor de proteínas de origem animal em escala global. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Os brasileiros ainda não sacaram 8,56 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de julho. Foi o que divulgou nesta sexta-feira o Banco Central. Até agora, o sistema de valores a receber devolveu 7,67 bilhões de reais, de um total de 16,23 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras. As estatísticas do sistema são divulgadas com 2 meses de defasagem. Em relação ao número de beneficiários, até o fim de julho, 22.201.251 correntistas haviam resgatado valores. Apesar de a marca ter ultrapassado os 22 milhões, isso representa apenas 32,8% do total de 67.691.066 correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022. Entre os que já retiraram valores, 20.607.621 são pessoas físicas e 1.593.630 pessoas jurídicas. Entre os que ainda não fizeram resgate, 41.878.403 são pessoas físicas e 3.611.412 pessoas jurídicas. A maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$10 concentram 63,01% dos beneficiários. Os valores entre R$10 e R$1 e R$100 correspondem a 25,32% dos correntistas. As quantias entre R$100 e até R$1.000 representam 9,88% dos clientes. Só 1,78% tem direito a receber mais de R$1.000. E a primeira semana de setembro terminou com mudanças na disputa pelo apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para sua sucessão. Se antes o amigo, aliado antigo e líder do União Brasil, Elmar Nascimento, era o favorito, agora o líder do Republicanos, Hugo Mota, deve ser o escolhido. Apesar dessa mudança, a avaliação de deputados é que em 5 meses muita coisa ainda pode mudar. A eleição para o novo presidente da Câmara é feita em fevereiro de 2025 e a disputa ficou mais intensa nas últimas semanas após Lira dizer que escolheria seu candidato até o fim de agosto, o que não aconteceu. Nos últimos dias, com uma articulação que envolveu agentes da direita à esquerda e a saída do presidente do Republicano, deputado Marcos Pereira, da disputa, o presidente da Câmara sinalizou que apoiará Mota, visto como nome capaz de reunir mais consenso. A semana será de temperaturas elevadas e baixa umidade no país. Iveson Gomes é quem traz os detalhes dessa previsão. Nesta semana, o Brasil vai enfrentar temperaturas elevadas por conta de uma onda de calor intensa que afeta diversas regiões do país. No centro-oeste, em particular, teremos termômetros atingindo a casa dos 40 graus Celsius, com cidades como Cuiabá e Goiânia enfrentando temperaturas extremas e baixa umidade do ar. Um cenário
que favorece a proliferação de queimadas, como destaca o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Heráclio Alves. Essa condição de tempo quente e seco no interior do país, somado também ao vento mais forte, né, que normalmente predomina o vento mais forte durante essa época do ano, período mais seco. Então isso pode dar origem a queimadas, né, ou até mesmo potencializar aqueles focos que já existem. Além disso, o vento ele favorece aí a propagação dessas queimadas, né, durante esse período, ou seja, um período ainda com pouca chance de chuva, temperaturas elevadas, ou seja, quente e seco durante essa segunda semana do mês de setembro. No Sudeste, o interior de São Paulo e de Minas Gerais também serão impactados pelo calor seco, com mínimas variações de temperatura à noite. As chuvas durante a semana devem se concentrar nos extremos norte e sul do país, como explica Heráclio Alves. Ao longo da semana pode ocorrer algumas pancadas de chuva nos extremos, lá no extremo sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, mas a partir da quarta-feira, de quarta e quinta-feira, com passagem de frentes frias ali entre Argentina, Uruguai, até tangenciando ali o extremo sul do Rio Grande do Sul, e pode ocorrer algumas pancadas de chuva. Pontualmente pode vir as pancadas de chuva mais fortes, com rajadas de vento, até queda de granizo em algumas áreas. Mas fica mais para o extremo sul do estado, nada que possa trazer algum transtorno. Já no extremo norte do país, ali entre o Amazonas, o norte do Amazonas e também até Roraima, né, pode ocorrer aquelas pancadas de chuva mais isoladas também típicas da época do ano, ou seja, não são chuvas volumosas, né, que vá impactar nessa longa estiagem, né, da região. No Nordeste, o tempo permanece quente e seco, com chuvas espalhadas pela faixa litorânea, proporcionando algum alívio na sensação de calor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h18. Isadora Cássia Adorno, de 27 anos, filha do prefeito de Moçâmedes, Cássio Adorno, morreu após sofrer um acidente de carro na manhã deste domingo na GO 164. Informações preliminares são de que o carro em que ela estava colidiu contra uma caminhonete Hilux. Imagens mostraram o carro em que ela estava, de modelo Voyage Volkswagen, completamente destruído após o impacto. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e que o local fica logo depois de uma curva. Pelas redes sociais, o perfil do prefeito Cassim Adorno confirmou a morte e informou que, assim que possível, vão informar sobre o sepultamento e o velório da jovem. E 3 apostas de Goiás acertaram 5 dos 6 números sorteados no concurso 2.771 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado, e faturaram cada cerca de R$ 37.600. Os bilhetes foram registrados em Bela Vista de Goiás, em Goiânia e em Padre Bernardo. As dezenas sorteadas foram 7, 13, 14, 33, 38 e 50. Não houve ganhadores que conseguiram conquistar o prêmio máximo. Apenas 94 apostadores que chegaram perto, com 5 acertos, entre eles os 3 de Goiás. Outras 6.800 pessoas acertaram 4 números e vão receber cada uma R$ 737. O próximo sorteio acontece amanhã, dia 10 de setembro, e a estimativa é de que o prêmio chegue na casa dos R$40 bilhões. E por causa do aumento dos casos de Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população sobre cuidados preventivos para conter o avanço da doença. O repórter Marcelo Tavares é quem traz esses alertas. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população sobre a necessidade de adoção de medidas de prevenção à Covid-19, em especial a imunização das pessoas com a vacinação incompleta. Dados da pasta apontam um avanço da doença no estado, com 4.629 casos confirmados em agosto e 2.318 em julho. Em 2024, já foram confirmados 56.729 casos e 133 mortes por Covid-19 no estado. Apenas de 28 de janeiro a 2 de março, o número de registros da doença chegou a 33.042. Por isso, a Secretaria pede que as pessoas se vacinem. O imunizante contra a doença está atualmente incluído no Calendário Nacional de Vacinação. Está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e é também para grupos prioritários.
para pessoas que não tomaram nenhuma dose ou não completaram o esquema vacinal. Ela está disponível nas mais de 900 salas de vacinação espalhadas por todo o estado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h21. E depois do fim das provas com brasileiros deste domingo nas Paralimpíadas Paris 2024, o Brasil festejou os recordes em sua melhor edição paralímpica da história. O Brasil teve seu melhor desempenho na história em pódios e primeiros lugares conquistados. Foram 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Os recordes anteriores de medalha ocorreram em Tóquio e foram superados. O recorde de medalhas douradas, que foram 25 em Paris, contra o recorde de 22 em Tóquio. Ao todo foram 88 pódios, pulverizando os recordes de Tóquio e do Rio de Janeiro, que tiveram 72 medalhas com o Brasil. O Brasil também obteve medalhas em 2 esportes que nunca tinham subido ao pódio antes: no tiro paralímpico, em que ganhou a prata com Alexandre Galgani, e no paramínimo, em que Vitor Tavares ganhou o bronze. O zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira. Ele é o substituto de Éder Militão na lista para o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa 2026. A CBF anunciou a convocação do jogador na noite do último sábado. Ele já chegou no CT do Caju em Curitiba na noite desse domingo. Fabrício Bruno já tinha sido chamado por Dorival Júnior nos amistosos de março e foi titular contra Inglaterra e Espanha. A seleção vai enfrentar o Paraguai na terça-feira em Assunção. Na sexta-feira, o Brasil venceu o Equador por 1-0 e pulou para o 4º lugar na classificação das eliminatórias. E o repórter Otomar Martins traz as informações do Mineiros Esporte Clube, que ontem empatou em casa contra o Bela Vista por 1-1. Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia, Daliana, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Chegando para falar do Mineiros Esporte Clube, que ontem empatou no estádio de Flores com a equipe do Bela Vista de Goiás. Bela Vista que está invicto na competição, a única equipe invicta até agora é a equipe do Bela Vista. O Bela Vista saiu na frente e no segundo tempo, Alagoano de cabeça fez o gol de empate. A torcida ficou na bronca porque esperava um resultado melhor. Isso acabou não acontecendo. Mineiros que terá uma semana de trabalho. Próximo final de semana, próximo domingo, 3:30 da tarde, com a transmissão da equipe do Verde Vale Esporte, teremos Itaberaí, o Touro Verde contra o Mineiros Esporte Clube no estádio Rio das Pedras, na cidade de Itaberaí. Na quarta-feira próxima, na outra quarta-feira, após o jogo contra o Itaberaí, o time enfrentará o América na cidade de Morrinhos e fecha no outro final de semana contra a equipe do Guanabara. Mineiros que continua na terceira posição, não estaria classificado aí para a segunda fase, mas ainda restam 3 partidas, 3 jogos para que o Mineiros Esporte Clube possa tentar a sua classificação. Portanto, eram essas as informações. Lembrando que ontem tivemos mais de 1.800 pessoas no estádio de Flores para uma renda superior a R$30 mil. Logo mais no Verde Vale Esporte, eu juntamente com o J. Miranda estaremos falando mais desse empate do Mineiros com sabor de derrota e outros jogos também que aconteceram nesse final de semana. Um abraço e até daqui a pouco. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25. E a safra total de milho no Brasil, temporada 24-25, foi estimada nesta sexta-feira em 133.570.000 toneladas, o que seria um aumento de mais de 6% na comparação com a temporada anterior, segundo números da consultoria Safras e Mercado. A Safras e Mercado indicou uma área total de 20.870.000 hectares, recuando sobre os 20.999.000 hectares do ano passado. Mas a produtividade média deverá aumentar de 5.980 quilos por hectare em 2023-24 para 6.400 quilos por hectare na temporada 24-25.
com uma recuperação da produtividade após problemas climáticos. O aumento deverá se dar na segunda safra, uma vez que a consultoria vê uma menor produção no verão. A nova previsão apontou para a safra de verão no Centro-Sul de 24.320.000 toneladas contra 25.590.000 toneladas do ano anterior, enquanto que a área vai recuar para 3,67 milhões de hectares. A segunda safra do Centro-Sul, que será plantada só no ano que vem, está estimada em 94,64 milhões de toneladas, contra 85.890.000 toneladas na temporada anterior. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26. E as eleições municipais de 2024 movimentam todo o calendário político brasileiro, incluindo a participação de membros do Congresso Nacional em Brasília nas campanhas pelas prefeituras e câmaras municipais. No entanto, nem só de apoio sobrevive um pleito, já que os deputados turbinaram as candidaturas de aliados em diferentes cidades. O Tribunal Superior Eleitoral determina que qualquer valor doado ou repassado para as campanhas eleitorais seja declarado junto à Justiça Eleitoral. Os dados são públicos e podem ser acessados pelo DivulgaCAD. O TSE também permite que candidatos às eleições recebam a doação de pessoas físicas para custear despesas das campanhas eleitorais. Ao todo, os deputados federais e senadores doaram R$1.075.125 para a campanha eleitoral de aliados. As eleições municipais são para a escolha dos próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E o programa Acredita oferece crédito para empreendedores do CAD Único. A matéria é com Érica Braz. O programa do governo federal, que oferece microcrédito a empreendedores inscritos no Cadastro Único, chegou a Rondônia. Agora, o Acredita no Primeiro Passo conta com a adesão de parceiros em 6 estados, além de Rondônia, Pará, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. A microempresária Maria da Conceição começou como camelô em Porto Velho e com muito trabalho conseguiu montar a própria loja onde vende brinquedos, roupas e materiais escolares. Maria foi a primeira pessoa de Rondônia a captar crédito no Banco da Amazônia pelo Acredita. E veio a me ajudar muito, né? Porque quando a gente pega o empréstimo, a gente faz compras e melhora muito a nossa vida. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conheceu a loja da Maria e enalteceu a iniciativa que visa impulsionar pequenos negócios administrados pelo público do CAD Único. Destaco que o programa Acredita, ele é um passo a mais de uma política que, além de tratar de pessoas que passam fome para poder ali tirar da condição de insegurança alimentar, mas também com a nossa Sistema Único da Assistência Social, a gente dar a mão e através do emprego e agora do empreendedorismo, a gente ter a superação da pobreza. As linhas de crédito oferecidas pelo Acredita têm juros mais baixos, graças ao fundo garantidor criado pelo governo federal, que diminui os riscos bancários. O objetivo é impulsionar os negócios e o desenvolvimento socioeconômico de quem acessa o financiamento. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. 7h29. Agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, onda de calor dá sinais de trégua em Goiás, mas as temperaturas seguirão elevadas. Desenrola FIES, alunos podem renegociar as dívidas até dezembro. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já com o Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.